agradecer a todos vocês pela presença hoje. Eu sou a professora Marina Borges. Hoje a gente vai realizar a nossa primeira conferência do primeiro semestre de 2022, da disciplina de Planejamento Urbano e Regional do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, Praça da Liberdade. E a nossa conferencista de hoje é a arquiteta Vanessa Tenuta. A Vanessa ela possui graduação e mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência em planejamento urbano com especial foco em políticas urbanas de habitação e interesse social e de preservação do patrimônio cultural. Foi professora substituta do Instituto Federal de Minas Gerais e atualmente é analista de programas no ONU Habitat Brasil. Bem, agradeço novamente a participação da Vanessa e passo a palavra a ela. Boa apresentação, Vanessa. Obrigada. Eu que queria agradecer pelo convite, para a professora Marina. Eu vou, então, compartilhar minha tela aqui para fazer a apresentação. Deixa eu ver se vai dar certinho. Parece que eu não posso compartilhar. Você dá uma olhadinha? Só um minutinho, deixa eu só... Tá, ok. Aqui. Pronto, verifica se deu. Deu, vocês estão vendo? Sim. Deixa eu colocar no modo de apresentação. Só um minutinho aqui. Deu certo? Sim, certinho mesmo. Ixi, tá dando um problema, só um minutinho. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a atuação do arquiteto em contextos de vulnerabilidade social, como a professora Marina tinha me pedido. Eu fiquei pensando um pouco em como falar sobre isso, assim, trazer um pouco da minha experiência profissional para vocês, e decidi começar falando um pouco da minha formação, porque eu acho que desde a minha formação, enquanto estudante de arquitetura, essa atuação já estava um pouco presente, e a forma como eu conduzi o meu curso de arquitetura também acabou me levando por esse caminho, assim, para essa atuação mais voltada às questões de vulnerabilidade social. Eu fiz uma formação um pouco longa, assim, na universidade pública isso fica um pouco mais possível, porque a gente não tem o custo de pagar pelas disciplinas, né? É um contexto um pouco diferente, então a gente acaba, às vezes, estendendo muito o curso. E aí eu fiz muitos estágios, e eles sempre em órgãos públicos, ou em bolsas de pesquisas dentro da própria universidade, assim. Então, eu fui estagiária na BH Trans, eu fui estagiária na Urbel, eu fiz bolsas de pesquisas na UFMG já voltadas para o planejamento urbano. Quando eu estudei, não existia o curso noturno que existe hoje, mais focado na área de urbanismo. O curso diurno o meu curso foi bem focado em projeto mesmo, de arquitetura, mas eu sentia falta dessa complementação, já percebia que eu tinha essa inquietação, essa curiosidade com a questão do urbano. Então, acabou que dentro da universidade eu fui tentando buscar professores que estavam falando sobre isso e pedir para participar de algum projeto de pesquisa que eles estavam envolvidos. E com isso eu acabei conseguindo me envolver um pouco, aprender um pouco sobre o urbanismo de forma complementar às disciplinas assim, que eram dadas. E existia na Escola de Arquitetura, eu sei que na PUC também já existiu por um tempo, o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, o EMAU. Eu não sei se ainda existe, mas o EMAU era um escritório que os próprios alunos organizavam para atender pessoas que não tinham condição de contratar um arquiteto,
e alguns professores orientavam a gente. E nesse período que eu estudei, tinha um professor que era o professor Radamés Teixeira, que era professor emérito, e ele ia para o EMAL e ficava lá sentado. Ele é um urbanista muito importante no contexto de Minas Gerais. Ele já faleceu, ele faleceu recentemente. Na época ele devia ter uns 80 anos, assim. E ele ficava lá sentado no EMAL, conversando com a gente sobre o urbanismo, assim. Às vezes não aparecia ninguém para conversar com ele, ele ia uma vez por semana lá. Às vezes apareciam umas 3 pessoas, ele ficava ali conversando com a gente. Isso foi super importante para a minha formação, assim. Nessa época, tinha sido recém-aprovada a Lei 10.257, né, que é o Estatuto da Cidade, que foi aprovado em 2001, isso devia ser em 2004, assim, 2005, e ele falava muito do Estatuto, ele levava uma cartilhazinha, assim, um livrinho explicando os instrumentos, e ele ficava explicando ali para a gente um pouco sobre os instrumentos do Estatuto, como aplicar, e como que o Estatuto tinha sido pensado desde a Constituição Federal, como é que só tinha sido publicado em 2001. A gente ficava conversando sobre isso. E ele tinha uma atuação em algumas associações comunitárias da região metropolitana e levava a gente, geralmente eu e mais 2 alunos, assim, aos sábados, para fazer um trabalho nessas associações comunitárias com os jovens. Ele percebia que os jovens de Neves, era Ribeirão das Neves, essas que a gente ia, e que os jovens de Neves percebiam a cidade deles como uma cidade dormitório, ficava preocupado em mostrar para os jovens que eles poderiam trabalhar. Tinha um contexto de planejamento urbano, no que ele entendia que ele devia ir fazer lá nessas associações, mas ele tinha dificuldade em comunicar com os jovens e pedia que a gente fosse, os alunos. A gente levava os jovens uma vez a gente fez uma excursão com eles para o centro industrial que existe em Neves, para eles verem capacidade de trabalhar ali mesmo. E também ele fazia algumas parcerias com a associação para tentar pensar em projetos arquitetônicos para a associação. E aí, nesse contexto, o primeiro projeto que eu fiz, assim, mais voltado para essa questão da vulnerabilidade social foi esse projeto, um projeto bem simples, para uma associação de bairro que estava querendo pensar como colocar um programa arquitetônico que imaginava ali no terreno que eles tinham, como que poderia organizar, e a gente conversava com o presidente da associação, e o pessoal do departamento de projetos da Escola de Arquitetura conseguiu uma bolsa temporária para a gente fazer esse trabalho junto com o professor Radamés. E aí, só uma imagem, assim, de um exemplo de um... Essa foi a primeira atuação, assim, ainda enquanto estudante, orientada por um professor, nesse contexto. E já inspirada pelo professor Radamés, o meu trabalho final de graduação, de curso, foi exatamente pensar como poder levar o metrô até essa população de Ribeirão das Neves, que usava muito, como era uma cidade de dormitório, como né, ela fica, esse deslocamento para Belo Horizonte é difícil, e o metrô chega até a Vilarinho, então a ideia era tentar estender o metrô pelo final da Avenida Vilarinho, porque aqui na ponta já é Neves, aqui é onde tem a estação de Vilarinho hoje, assim. E aí eu repensei o que mudaria na lei de parcelamento de ocupação de solo se isso acontecesse, o que eu deveria mudar de parâmetro urbanístico para tentar garantir que essa área onde o metrô chegaria teria uma densidade maior, atenderia mais pessoas, tivesse uso comercial e residencial, enfim. Um pouco para vocês terem uma ideia, assim, também da minha formação, assim, para chegar nesse lugar onde eu acabei atuando como nesses contextos, né, de vulnerabilidade social, muito focado em habitação, e o que foi me motivando ao longo da minha formação para isso, assim. Eu acho que quando eu resolvi fazer arquitetura, isso não era tão claro, eu cheguei a fazer um semestre de design de produto na UENC também, e acabei... que são várias escalas, né? Acabei indo da escala menorzinha para essa escala mais macro, assim, do planejamento urbano. Assim. Fui percebendo que isso tinha mais a ver comigo, assim. Aí, depois, já mais recente, eu fiz um mestrado na Escola de Arquitetura, com a professora Ana Clara Mourão Moura, que também é uma figura muito importante no planejamento urbano hoje. Ela tem um olhar bem focado na técnica, assim, ela trabalhou muito tempo na geografia também, ela trabalha muito com geoprocessamento, e ela tem feito estudos bem interessantes de participação popular, usando
usando o GeoDesign, que é uma ferramenta que foi proposta pelo professor Carl Steinitz, que é um professor de Harvard, e ela trouxe a metodologia dele para cá, e tem conseguido fazer ações bem interessantes em favelas e assentamentos precários de Belo Horizonte, com os próprios moradores desenhando suas propostas, que os modelos que a gente vem conseguindo fazer aqui, geralmente o técnico desenha a proposta e o morador aprova, né? Ela tem conseguido trazer esse debate para os próprios moradores pensarem os seus espaços e desenharem o lugar onde eles querem viver e discutirem coletivamente, votarem as propostas que eles mesmos criarem, chegarem no plano final. Ela já fez isso em parcerias com a Prefeitura Municipal também, de Belo Horizonte, e inclusive algumas experiências com crianças e jovens super interessantes, assim, os próprios jovens desenhando o lugar onde eles desejariam viver. Então, meu mestrado foi pensar a possibilidade de usar o geodesign para a criação de propostas coletivas no contexto de assentamentos precários aqui em Belo Horizonte, meio em substituição à forma como é feita hoje. Aí que eu só trouxe algumas imagens para vocês verem o tipo de... Esse aqui foi de um geodesign que aconteceu no Dandara. A comunidade Dandara a Prefeitura Municipal fez um plano de regularização urbanística para lá e usou o geodesign como ferramenta. E antes de levar para a comunidade mesmo, fez um teste com os jovens do lugar, porque havia uma resistência muito grande, porque como era todo desenho feito no computador, as pessoas acreditavam que as pessoas do lugar não iam conseguir desenhar no computador. Então, a prefeitura teve alguma resistência, se essa metodologia funcionaria. E a professora Ana Clara teve essa ideia de chamar os jovens do lugar, que já eram nativos digitais, que estavam bem inseridos nesse contexto digital, para fazer primeiro um trabalho com eles, é um workshop que acontece, para eles desenharem propostas para o lugar, e aí depois que eles aprendessem a mexer na ferramenta, eles poderiam fazer o mesmo sendo o mouse, né, sendo a pessoa que desenha para os adultos da comunidade deles. E aí, quando aconteceu de fato o workshop que foi validado pela Prefeitura Municipal, esses jovens que já tinham participado desenhavam as propostas que os adultos decidiam, né? Então, eles eram um mouse, digamos assim. E aí é o tipo de proposta que eles fizeram, jovens para o lugar. Isso é a comunidade Dandara, né? E aí eles propunham um centro de produção de materiais alternativos, cozinha industrial coletiva, galpão para coleta seletiva, política de isenção fiscal para residências produtivas, políticas de incentivo ao uso misto em alguma via específica, habitações multifamiliares em vazios existentes, política de bioconstrução, área de direito de preempção, uma preocupação com a permeabilidade visual, a implantação de uma biblioteca pública. Enfim, eram diversas propostas que eram feitas geralmente junto com a comunidade. Nesse caso da Dandara, especificamente, tinha alguns técnicos da prefeitura para ajudar a dizer se aquela proposta que estava sendo feita era possível ou não de ser implementada. Então, foi feito com pessoas do lugar, mas também com técnicos da prefeitura que auxiliaram durante todo o processo. Bom, então, esse foi o mestrado. E aí, isso foi a minha formação, assim, essa foi a minha formação acadêmica. Aí eu vou falar um pouquinho agora da minha atuação profissional. A minha atuação profissional, quando eu fiz o estágio na URBEL, eu já tinha tido muito contato, eu fiz o estágio na área da URBEL que fazia planejamento de vilas e favelas. Então, eu já tinha tido um contato grande com como fazer os diagnósticos para vilas e favelas e como pensar propostas. Mais diagnóstico ainda nesse momento do estágio do que proposta. E aí, logo que eu me formei, eu consegui trabalhar, o meu primeiro emprego foi num diagnóstico sobre o universo de favelas e loteamentos públicos do município de Contagem. Contagem não tinha um mapeamento sistematizado das favelas de lá, isso foi em 2007, 2008, se não me engano, e 2008, eu acho, foi assim, 2008. E aí,
eles tinham uma ideia de que tinha aproximadamente 90 favelas ou loteamentos públicos, e a gente foi identificando um por um, tentando definir o que era o perímetro, fotografando, falando um pouco, fazendo um textinho caracterizando cada um deles, assim, cada uma delas, né, favelas, e dos loteamentos públicos também. E logo em seguida, eu fui trabalhar num escritório que trabalhava com muitos planos de intervenção integrada. E aí já são planos que, além de fazer os diagnósticos, eles também fazem propostas para o território das favelas. Existe uma política já muito sistematizada disso em Belo Horizonte e em Contagem. Esses planos em Belo Horizonte chamam planos globais específicos, em Contagem chama planos de intervenção integrada. Os planos de intervenção integrada em Contagem, eles têm um diferencial que muitas vezes eles conseguem, além de pensar o território, fazendo um diagnóstico e logo em seguida fazendo propostas junto com a comunidade, quando possível, ele identifica algumas áreas que não precisa de fazer nenhuma alteração mais importante, que mude o sistema viário, as áreas onde o parcelamento vai continuar mais ou menos daquele jeito, que já é hoje, e que as famílias estão em condições adequadas e que poderiam já ser tituladas e receber a escritura, ter um título de propriedade. Então, o plano de intervenção integrada em Contagem consegue avançar para além do planejamento e garantir o direito de permanência das famílias através da entrega do título de propriedade, que é sempre uma questão muito importante para as famílias que moram ali e que muitas vezes, em Belo Horizonte e em outros municípios, assim, ainda há muita dificuldade de chegar nessa etapa da regularização fundiária. Isso é uma questão super séria no Brasil, grande parte das propriedades no Brasil ainda são irregulares, né? A forma como as terras foram sendo ocupadas no Brasil, desde a época do Brasil colônia, depois com a lei de terras que foi aprovada, enfim, ainda é muito precária a forma de registro no Brasil. Recentemente teve uma lei 13465 que tentou trazer algumas questões para facilitar isso, apesar de desrespeitar algumas coisas importantes do Estatuto da Cidade, mas tem conseguido regularizar um pouco mais a questão da propriedade. E isso é também um mercado que se abriu assim, para os arquitetos, nessa questão da regularização fundiária, e que existe um mercado bem voltado para assentamentos precários, assim, é um mercado de trabalho novo, assim, mas muita gente que trabalha com planejamento urbano tem trabalhado com regularização fundiária. Tanto de interesse específico, que a gente chama, que é o para condomínios fechados, de alta renda ou de renda média, né? Tanto para regularização fundiária de interesse social. E aí, uma questão que eu queria falar, eu trouxe umas imagens aqui, mas é que essa atuação também do planejamento urbano voltado para órgãos públicos, a gente tem uma dificuldade, eu não consigo trazer muitas imagens para mostrar, porque muitos dos trabalhos que eu fiz são trabalhos que foram entregues para a prefeitura e tem uma questão de sigilo, assim, eu não posso compartilhar as imagens desses produtos, né, a não ser o que já foi publicado, assim, que está disponível de forma ampla, assim, então eu trouxe aqui algumas imagens, esses de PGE. Quando eu fui fazer o mestrado, eu pedi autorização de uso para a Urbel, de pedir que ela me enviasse alguns PGEs, e consegui alguma coisa, e consegui também na biblioteca da Escola de Arquitetura da UFMG alguns PGEs já publicados, mas tem muito pouca informação, assim, que fechou o plano, às vezes entrega para a comunidade, mas isso não fica publicado. E também tem alguns trabalhos que também já pediram autorização antes, publicaram imagens, então eu consegui trazer aqui uma imagem de um plano que eu participei, esse é o plano global específico da Vila Mantiqueira, que é uma favela que fica na região de Venda Nova, do ladinho do Sesc Venda Nova, e do lado dos Jardins Comerciais ali, e só para vocês verem que seria um diagnóstico de vila e favela. Assim, aqui, nessa metodologia que é usada em Belo Horizonte, em Contagem, isso é muito comum, a gente tem algumas frentes de análise, assim, a gente faz um diagnóstico social, a gente sempre pensa em 3 frentes, as questões sociais, físicas e jurídicas.
Então, tem um diagnóstico que é mais voltado para essa questão social, da vulnerabilidade social, um diagnóstico jurídico para entender como é que é a condição de propriedade daquela terra e quais são as restrições legais, legalmente quais áreas não poderiam estar ocupadas. E também tem a análise física. Aí essa análise física envolve tanto questões de saneamento, quanto questões de risco e questões urbanísticas mesmo, mais voltadas para o sistema viário, condição de moradia das famílias, qualidade de habitabilidade das casas. E aí cada um desses eixos faz o seu diagnóstico e no final é tudo juntado numa síntese, que é essa imagem que eu trouxe aí. Que indica o que são, nesse caso aí do PGE Mantiqueira, a gente percebeu que toda essa área verde poderia ser regularizada de imediato, inclusive, assim, não teria grandes obras que, não necessitaria de grandes obras, que teriam intervenções importantes, que alterariam o traçado, tal, dos lotes. Mas que a área mais laranjinha, rosa, já teria necessidade de intervenção, mas que ela poderia ser regularizada após essas intervenções. Essa área amarela tinha um potencial especial para algum tipo de intervenção, era uma área pública que estava desocupada dentro dessa favela. E essa área toda foi indicada como uma área não regularizável, que era uma área que estava ocupada com casas dentro da APP, inclusive em cima do curso d'água, que dá para ver o curso d'água, e as casas estão aqui em cima, está bem fraquinha a casa, mas é aqui em cima. Então, essas áreas, as famílias não poderiam ficar morando nessas condições aí, isso já tinha sido indicado no diagnóstico. Eu trouxe uma outra, essa eu não participei, mas eu não tinha da Vila Mantiqueira nenhuma informação, eu tenho os documentos que eu trabalhei de proposta, mas não que já fosse publicado, assim, então eu trouxe de uma outra vila, que eu tenho essa informação mais pública, de uma proposta, que nível de proposta um PGE chega, assim. Essa é a Vila Piratininga, esse PGE foi feito em 2008, a Orbel mudou um pouquinho a metodologia dela ao longo do tempo, simplificou algumas coisas, só para vocês terem uma ideia, assim, do plano de intervenção numa vila e favela, em Belo Horizonte. Aqui, então, são feitas algumas propostas de vias que vão permanecer como estão, que são as amarelinhas, que é mais uma regularização da situação atual, e algumas vias que seriam implantadas vias de pedestre. São alguns trechinhos de via de pedestre. Algumas áreas, aqui teria um equipamento comunitário, por exemplo, e tem algumas propostas também de implantação de via veicular, aqui, implantação de via veicular de mão única, uma via que não existia e que está sendo proposta. Então, tem uma alteração, geralmente tem uma alteração importante de sistema viário, porque muitas vezes o acesso a veicular é muito precário nas vilas, mas não necessariamente para garantir que entre carro e que pare carro, mas para ter acesso a serviços básicos, porque muitas vezes é difícil chegar um caminhão de lixo, é difícil chegar um rabecão, caso alguém faleça e tenha que chegar um rabecão, é uma situação complicada. Se alguma casa pega fogo, muitas vezes não tem distância para um veículo de bombeiro chegar e conseguir apagar o fogo ali. Então, conseguir garantir que, geralmente, o objetivo é conseguir garantir que, de maneira geral, partes da vila têm uma distância de uma via veicular suficiente para ter atendimento de serviços básicos. Mas também há um reconhecimento de que essas vias públicas, muitas vezes, devam permanecer como via de pedestre mesmo, porque ali tem uma qualidade também de uso das vias que se transforma em espaço público de lazer, as crianças brincam ali, às vezes as pessoas usam aquele espaço para pôr plantas. Então, também há um entendimento de que tem que se manter parte do sistema viário que eles mesmos criaram, se ele está funcionando bem, se todas as casas têm acesso a um sistema viário, mesmo que seja por beco, né? Tem também muitas situações de melhoria dos acessos por meio de escadaria ou de pavimentação, que às vezes não existe. E também, muitas vezes, essas obras para estabilização de encostas ou para ajuste do sistema viário gera alguma remoção.
Então, esses planos, no final, também propõem algumas áreas de reassentamento. Nessa tem poucas, é uma vila pequenininha essa, né? Mas aqui tá ruim a imagem, porque a imagem que eu consegui pública estava ruim, então eu não consegui melhorar ela muito. Mas tem aqui algumas áreas de reassentamento, que é a R6 e a R2, que são sobradinhos, que é a unidade habitacional de 2 quartos, mas é unifamiliar, não é um prédio, é um sobradinho mesmo. Então, aqui tem alguns sobradinhos, e aqui tem um prédio bem parecido. A Prefeitura de Belo Horizonte tem um padrão que ela repete, ela vai um pouco a se fazer muitas críticas a isso, eu acho, assim, ela vai repetindo esse predinho pela cidade, né, ao invés de pensar um projeto arquitetônico específico para aquele lugar, mas tem um pouco a ver com a lógica do planejamento que ela conseguiu fazer, porque dessa forma ela consegue orçar o valor e conseguir captar verba para um projeto já todo pensado com um orçamento, assim. Então, quando ela precisa executar, ela já sabe exatamente quanto vai custar aquele predinho, né, de forma mais padronizada. É uma decisão de gestão, assim, né. Então, só para vocês terem uma ideia, então, de como se chega num projeto de urbanização de favela. Mas, em cima dessas críticas, assim, e da forma como a gente tem feito em Belo Horizonte, como eu tinha poucas imagens, eu resolvi trazer... não, deixa eu só mostrar mais o nível de detalhe, né? Cheguei em cortes desse tipo, aquela mesma vila, essa aqui, Vila Piratininga. Então, além das soluções em planta, feitas soluções em corte e de implantação. Isso aqui é um sobrado para dentro da prefeitura, de como que ele seria implantado. Isso aqui é uma casa da vila, como que seria implantado no meio da vila, né? Quando tiver predinho, como que seria implantado. Soluções também de drenagem. Essa aqui seria uma via mista. A via mista é aquela que a prioridade é do pedestre, mas que pode entrar um carro para chegar à garagem. Mas é uma via com prioridade para pedestre. E eu quis trazer uma outra imagem de uma experiência de São Paulo. São Paulo tem feito projetos muito interessantes em vilas e favelas. Diferente de Belo Horizonte, não tem sido esse modelo padrão, mas o arquiteto tem um pouco mais de liberdade de propor edificação, reassentamento, soluções um pouco diferentes do mais padronizado. Esse é um projeto que eu gosto muito, de uma vila que chama Cantinho do Céu, fica na represa Billings, em São Paulo. Quem fez esse projeto foi Boldarini. Boldarini tem feito projetos muito interessantes, se vocês quiserem pesquisar depois ele. O Viglieca também é um arquiteto, ele é uruguaio ou chileno, se não me engano, Viglieca, mas que mora em São Paulo e tem tido uma atuação muito interessante de inserção de conjuntos urbanos em favelas e aglomerados em São Paulo, de forma bem interessante, cuidadosa, e o Boldarini também. Eu tentei que as coisas que eu fosse apresentando aqui, vocês conseguissem buscar na internet de alguma forma. Eu vou compartilhar depois essa apresentação com a professora Marina. Se vocês quiserem, todos esses links e tal, vocês conseguem achar esses projetos. Mas acho que vale a pena, quem tiver interesse nessa área, assim, procurar um pouco esses projetos do Boldarini e do Viglieca. E também no Rio, também tiveram algumas experiências interessantes no Rio. O Mário Jauregui também tem uns projetos bem interessantes em favelas no Rio. Enfim, tem algumas experiências interessantes acontecendo no Rio e São Paulo, com qualidade arquitetônica mais interessante, eu acho, os projetos que a gente tem feito aqui em Belo Horizonte, tem conseguido fazer. E aí, mudando de escala um pouco, porque aquela escala que eu estava falando, porque eu acho que o planejamento urbano também tem disso, assim. Tem uma escala que é de projeto urbano, né? Que já é uma escala como é uma escala urbana, é uma escala maior do que o projeto arquitetônico, mas é de projeto, né? Que a gente chega a fazer projeto básico, nesses planos PGE e PIN, é mais na escala de projeto básico, assim, não chega no executivo. E aí tem essa outra escala maior que é de planejamento urbano. E esse planejamento mais amplo, né, de pensar a cidade como um todo, de gestão, uma coisa dialoga muito com a outra, assim. E eu tenho conseguido atuar nessas duas áreas, assim, eu gosto muito dessas duas escalas, tanto de projeto urbano quanto de planejamento. Eu sinto ainda que a minha formação, pelo menos como arquiteto, e o que eu
eu vi na universidade enquanto eu fiz mestrado, eu acho que a gente ainda tem dificuldade com o projeto urbano, assim, acho que a gente aprende pouco isso ainda. Eu aprendi muito na prática, tendo que fazer projeto para ver favela, discutindo, sem saber exatamente como fazer, pensar em alteração de grade de via, implantação de conjunto, como é que fazer corte na escala urbana, enfim, isso me veio muito na prática, tendo que fazer mesmo, assim. E acho que ainda há um pouco de... A gente aprende pouco isso mesmo, assim. É bem um exercício da prática, assim. E aí, quanto a essa escala mais de planejamento, eu trabalhei muito em planos municipais de regularização fundiária e planos locais de habitação de interesse social. Vou tentar explicar um pouquinho o contexto dos dois. Essa é uma imagem, é público, se vocês quiserem também acessar o PLIS de Belo Horizonte, é o Plano Local de Habitação de Interesse Social. Ele é de 2010, mas ele teve uma revisão depois, mas o documento todo tem uma publicação dele no site da prefeitura mesmo. Mas os planos municipais de regularização fundiária são planos que você analisa a cidade inteira e tenta entender todos os assentamentos que estão irregulares. Bairros que existem não foram aprovados. E logo, se não foi aprovado, não foi registrado no cartório e as pessoas que moram ali não têm escritura. E aí o Plano Municipal de Regularização Fundiária identifica todos esses bairros no município e tenta pensar a solução para cada um deles, assim, como seria para resolver aquele bairro. Alguns já foram aprovados na prefeitura, mas não foram registrados em cartório. Alguns nem foram aprovados na prefeitura. Alguns estão numa área ilegal, que não poderia estar ocupada porque tem declividade acima de 47, que é uma restrição legal. Ou está em baixa linha de transmissão, ou está dentro de área de preservação permanente, enfim. Aí esse Plano Municipal de Regulação Fundiária faz essa análise toda e tenta dar soluções. Sempre, acho que muito no planejamento urbano a gente tem essa lógica do diagnóstico, né, do identificar os problemas e pensar soluções. Isso está muito o tempo inteiro. Acho que na prática de arquitetura isso é muito comum, né? Essa lógica de pensamento, assim, né? E aí, então os planos municipais de regularização fundiária, eles tiveram durante um período, logo após a criação do Ministério das Cidades, o Ministério das Cidades tentou trazer cartilhas de como elaborar esse plano, né? E vários foram feitos no Brasil e vários aqui na região metropolitana. Na época, a CEDRU, que hoje não é a agência metropolitana, é o órgão estadual de gestão urbana, já não lembro mais com tantas mudanças de nome, como é que ele chama hoje. Ele fez vários planos de regularização fundiária, eu participei de vários deles, e foi um projeto riquíssimo, assim, de se participar. Por chegar no território, eu participei do de Neves, por exemplo, que é um que eu já tinha, né, uma relação, até falei um pouquinho da experiência em Neves, como foi o da Neves. Então, a gente chegava no território e fazia trabalho de campo, assim, eu adoro fazer trabalho de campo. E aí a gente ia em cada um dos bairros que a prefeitura já tinha contado para a gente, que achava que existia, aí a gente delimitava aqueles bairros também, qual que é, então, o que é esse bairro aqui que está irregular. E aí a gente tentava fazer uma ficha, a gente tinha uma ficha de cadastro de cada um dos bairros, qual eram os principais problemas, se tinha infraestrutura completa ou não, porque isso também era uma questão irregular, né? Porque desde a 6766, a pessoa que promove o parcelamento precisa implantar toda a infraestrutura, né? Então, se fosse depois, se aquele bairro tivesse lá depois de 79, que é a data da 6766, e não tivesse com a infraestrutura implantada, significava que estava irregular, que o loteador teria que ser contactado, né? O Ministério Público teria que ir atrás dele de alguma forma para implantar o sistema de infraestrutura ali, e aí a gente ia tentando identificar todos os problemas daquele bairro que a gente identificou ali, fez o polígono, fazia essa ficha e tentava descobrir a história do bairro, porque a história do bairro importa muito para a regularização. E aí eu que já tenho essa atuação de patrimônio também, que falei um pouquinho, para mim também tentar descobrir a história do bairro é incrível, procurar o morador mais antigo, tentar que ele conte a história, desde quando aquele bairro existia ali, como que ele se formou, aí às vezes contava que era alguém que chegou lá e cercou todas as áreas, mas depois descobriram que a terra não era dele, enfim, cada bairro era uma história,
E depois a gente sentava com os advogados, com essa história, e tentava pensar para cada assentamento qual lei existe que ajuda a resolver a questão da regularização fundiária ali. Hoje em dia, com essa lei nova da 13.465 para a regularização fundiária, né, facilitou muito, assim, geralmente não temos que achar outras leis que resolvam, porque ela sintetizou tudo ali, de alguma forma. Então, mas o Plano Municipal de Regularização Fundiária tinha muito isso, assim, de sentar uma equipe e tentar decidir para cada bairro qual era a solução. Mas eu confesso que há um problema, há uma distância ainda muito grande entre o plano e a execução, assim, e eu sei de atuação prática depois que muitos desses planos que foram feitos na região metropolitana, os municípios tiveram dificuldade de tirar do papel mesmo, assim, e regularizar de fato aquelas áreas. Mas foi um trabalho muito rico de participar, assim. E assim como esse, os planos locais de habitação social também, assim, eu participei desse PLIS de Belo Horizonte, foi uma experiência também incrível, que a gente rodou todos os assentamentos precários de Belo Horizonte, e aí a gente conseguiu, em muitas discussões com a prefeitura, definir o que era, primeiro, cada tipo de assentamento, que tinha vila e favela e loteamento privado irregular, que a prefeitura já reconhecia, não, na verdade, vila e favela e o conjunto habitacional que a prefeitura já reconhecia, como, inclusive, já estava demarcado como ZEIS há muitos anos no plano diretor, né? Desde a década de 80, 90, a prefeitura já vem reconhecendo esses assentamentos como área de especial interesse social, né? Antes era setor especial 4, que eles eram chamados. Mas ainda tinha uma questão que os loteamentos privados, né, que eram irregulares, não eram reconhecidos ainda pela prefeitura, mesmo os de baixa renda, assim. E também as ocupações organizadas, que no ano de 2010 já estavam acontecendo, a ocupação da área já existia. E a gente também tentou discutir com a prefeitura na época o que fazer com os assentamentos quilombola e os assentamentos ciganos. Eu não sei se vocês sabem, mas Belo Horizonte tem alguns assentamentos ciganos antigos. A gente tem essa imagem de que os ciganos passam por ali e vão embora, mas muitos ciganos vivem há muitos anos em algumas regiões de Belo Horizonte. Tem um, que eu me lembro, no Céu Azul, e tem outro que eu também já visitei no bairro São Gabriel, mas existem mais, conjunto de ciganos morando em Belo Horizonte, assim. E aí, nessa perspectiva da vulnerabilidade social, eu acho que os ciganos e os quilombolas são ainda mais excluídos, ainda mais vulneráveis, porque as vilas e favelas, de alguma forma, já estão reconhecidas há anos, assim, né? Os conjuntos habitacionais também. Mas essas famílias que moram tanto em assentamento quilombola, não só no contexto de Belo Horizonte, né, mas muitas vezes em contexto rural também. E os ciganos ainda são muito excluídos. E aqui em Belo Horizonte, as ocupações organizadas também eram. Assim. E aí o PLIS reconheceu essas ocupações e também mapeou os ciganos e os quilombolas. O trabalho de campo que eu fiz foi focado em identificar essas novas áreas que não estavam mapeadas ainda. Tinha uma equipe que ia vistoriar as vilas e favelas que já existiam, mas eu estava com a função de descobrir ocupação organizada, loteamento privado irregular, assentamento cigano, assentamento quilombola e cadastrar eles. Então, eu fiz esse campo, que foi incrível, assim, eu sou de Belo Horizonte, né? Na minha cidade, rodar em todas as regionais, tentando identificar essas situações de vulnerabilidade social mais excluídas ainda, que nem eram. Inclusive, chegamos a descobrir vilas e favelas que não estavam mapeadas. Eu lembro de uma logo depois do centro administrativo, debaixo de uma linha de transmissão, que a prefeitura de Belo Horizonte achava que não era do território dela, ali na divisa do município. Essa questão de divisa de município é sempre delicada. E aí a gente descobriu uma vila e favela que não era ZEIS ainda e que acabou sendo mapeada. Eu acho até que é essa pontinha aqui, porque é bem na divisa. Enfim, também um trabalho incrível, assim, de muito campo, muito trabalho de campo e muitas conversas com o poder público. E aí a gente gera esse primeiro diagnóstico do setor habitacional no PLIS e depois as estratégias de como o poder público vai lidar com os problemas que ele tem.
E aí, nesse momento também mais propositivo, a identificação de áreas vazias com potencial para a construção de conjuntos. Então, tem a identificação da situação atual e também da situação de onde poderia ser as propostas de novas EIs vazias, né? As EIs, não sei se todo mundo sabe, mas a Zona Especial de Interesse Social é um zoneamento, é um instrumento urbanístico, né? Para garantir o acesso à moradia à população de baixa renda, tanto para reconhecer, então os planos diretores têm trazido as EIs para reconhecer essas áreas que já são ocupadas por população de baixa renda e garantir que elas permaneçam ali, às vezes, da forma como, pelo menos em Belo Horizonte, ela tem sido feita, ela consegue garantir que só a população de baixa renda viva ali, inclusive em ZEIS, em Belo Horizonte, se a pessoa quiser vender a casa dela, ela tem que passar por um processo dentro da Urbel, a Urbel tem que aprovar a venda para garantir que é outra família de baixa renda que está comprando ali. Então, acaba garantindo que não aconteça a gentrificação. Então, às vezes, é um instrumento urbanístico de garantia de permanência dessa população vulnerável, né, onde ela já vive, e também um instrumento de garantir áreas vazias para a produção de novas moradias, né. Então, por exemplo, um caso emblemático aqui em Belo Horizonte é uma ZEIS vazia que existia na Santa Lúcia, do lado do aglomerado de Santa Lúcia, ali no bairro São Bento, que tinha uma área vazia muito grande, que eles conseguiram marcar como ZEIS, e no futuro, né, anos depois, conseguiram construir moradia no bairro São Bento, que é um bairro de renda muito alto em Belo Horizonte, e fizeram conjuntos habitacionais ali, né. Então, a ZEIS também tem esse papel de segurar terras para futuros empreendimentos para habitação de interesse social. E, nesse caso, o planejamento do PLIS foi totalmente ligado com a conferência que aconteceu depois, urbana, e que gerou as AEIs, quando vocês forem pegar hoje em dia os mapas do plano diretor atual, além das EIs, nessa época, em 2010, só existia as EIs. Tinha ZEIS 1, ZEIS 2 e ZEIS 3, se não me engano. E aí passou a existir as AEIs, e as AEIs são exatamente esses loteamentos privados irregulares e as ocupações organizadas que tinham sido mapeadas no PLIS, que depois foram para a conferência, foram sendo discutidas e foi sendo incorporado no plano diretor depois como AEIs. Então, hoje, a comunidade da Andara é uma AEIs, muitos desses loteamentos privados que estão em amarelinho aí se transformaram em AEIs. Então, esses planos conversam diretamente com o que depois vira a lei, né, e as gestões, que vai fazer parte da gestão municipal. Bom, e outra área de atuação importante do arquiteto no contexto do planejamento urbano são os planos diretores e as legislações urbanísticas complementares, né. O plano diretor, eu trouxe aqui um exemplo no plano diretor de Cerro, que foi um plano diretor que eu coordenei, e que as informações, eu acho que também quem tem interesse em planejamento, tem uma coisa muito legal que a Fundação Israel Pinheiro, que foi quem fez esse plano, né, eu trabalhava lá, ela disponibilizou tudo desse plano. Então, dá para vocês terem acesso ao diagnóstico. Muitas vezes a gente tem acesso só ao mapa final do plano diretor. Mas como a Fundação Israel Pinheiro disponibilizou tudo, dá para ver o diagnóstico todo, todos os técnicos falaram sobre o território e como é que isso virou lei depois, assim. É um estudo super interessante, assim, de perceber como é que uma coisa virou a outra, assim. Isso está tudo disponível lá, está nesse link que está ali embaixo. E no Cerro, tinha umas duas, foi muito específico, assim, o plano diretor de Cerro, porque ele tinha umas situações de vulnerabilidade social das comunidades quilombolas, de distritos já urbanos e com concentração de família de baixa renda, com infraestrutura incompleta, e também uma pressão pela mineração muito grande, e um conjunto urbano tombado pelo IPHAN. A sede do Cerro tem um conjunto tombado pelo IPHAN muito relevante, assim. Então, a gente tinha que conseguir juntar todas essas questões de exclusão, digamos assim, né, nesse plano diretor. Essa questão do patrimônio cultural, eu acho que
me interessa muito, assim como a questão da habitação de interesse social, porque eu percebo essas duas coisas, a habitação e o patrimônio, como situações de exclusão na cidade, assim, de exceção, digamos assim. Eles não são a regra da cidade e a gente tem que estar sempre ali meio brigando para garantir que eles continuem existindo, né? Assim, eu percebo a questão do patrimônio também um pouco nesse sentido. E no caso de Cerro, a questão do patrimônio é muito mais do que só a casinha, assim, é uma questão de paisagem, porque o conjunto urbano de Cerro está inserido numa paisagem, ele só faz sentido dentro da paisagem que ele está inserido, assim. Então, tinha uma questão de preservar a paisagem também. Então, tem uma região toda aqui que foi preservada, o conjunto está aqui, e ele tem uma conformação meio em anfiteatro, assim. Todo o conjunto está olhando para essa serra. Então, a gente precisava garantir que a gente não só preservava o conjunto, mas essa ambiência. O professor Cláudio Bahia tem um trabalho super interessante sobre ser, sobre essa questão. Quem tiver mais interesse em pesquisar também. E em Cerro, teve uma discussão também muito interessante sobre as comunidades quilombolas. Existem várias comunidades quilombolas ali, e havia uma dúvida de como trazer isso para o plano diretor. Eu nunca tinha trabalhado com essa questão, assim, fiquei sem saber como fazer, e tinha um professor que era muito atuante em Cerro. O Cerro tem uma sede da PUC, Minas, em Cerro, e o professor Matheus é um professor de direito muito atuante no Cerro, e ele protegia as comunidades quilombolas. Vários dos laudos das comunidades quem fazia era ele, de reconhecimento. E aí ele se envolveu muito na elaboração do plano diretor mesmo e ajudou a gente a pensar como tratar essas comunidades, porque havia uma preocupação, como as terras, porque depois que eles têm um laudo antropológico que reconhece esse laudo vai para a Fundação Palmares, não sei se está assim exatamente agora nessa gestão, né, atual federal, e depois isso vai para o INCA, para aí sim eles terem a terra reconhecida e o direito de propriedade. Mas até isso acontecer, há uma disputa de terras muito grande, assim, ninguém sabe exatamente que terra que eles vão ter direito. E se a gente desenhasse no plano diretor exatamente as áreas quilombolas, isso poderia gerar um conflito interno e de briga de propriedade. E aí ele entendia que não era adequado a gente desenhar esses polígonos e reconhecer, mas deixar no corpo do texto muito claro todos os direitos da comunidade quilombola. Então foi assim que a gente acabou decidindo, assim, que então o texto do plano diretor vem falando todos os direitos da comunidade quilombola, mas sem mapear isso de forma territorial. Sem definir territorialmente onde aquelas comunidades estão localizadas. A gente fala o nome das comunidades, muitas vezes o nome tem a ver com a região onde elas estão, mas sem desenhar um polígono do que seria a área de cada comunidade, para não gerar um conflito e uma pressão para as próprias comunidades. E aí eu trouxe esse mapa também para falar um pouquinho dessa escala maior ainda, que é a escala que envolve o rural, e que a gente, enquanto planejador urbano, nem sempre pensa no rural, mas é um tema muito importante, assim, né? A gente tem que também conseguir voltar para esse olhar para o rural, para a paisagem. É um esforço de uma escala ainda maior, né, do que a escala urbana só. E para fazer um plano diretor desse, a gente tem vários atores envolvidos, vários técnicos, então tem biólogo, tem sociólogo, para chegar num mapeamento como esse, de onde estão os relevos ondulados, onde está a área de manancial hídrico, tinha uma região que estava no espinhaço aí, né? Então, tem outros profissionais para conseguir fazer essa leitura do território mais voltada para a questão ambiental, mas a coordenação do plano diretor era minha e de mais uma outra arquiteta, Fernanda Ferreira, e a gente junto pensa o que deveria acontecer em cada parte do território, né? Que tipo de ocupação é a mais adequada, inclusive para a área rural, assim. Então, eu trouxe essa imagem também para falar dessa outra escala, né, da escala rural, e da importância da gente também atuar nessa escala. E como ela está diretamente relacionada com a escala urbana, né, tanto na questão de produção, né, produção de alimentos, quanto na questão da paisagem, que envolve a cidade, e nas conexões, né, das diversas áreas. Todas essas bolinhas vermelhas são distritos. Isso aqui é milho, esse é São Gonçalo, do Rio das Pedras, esse é Milho Verde.
Isso aqui é Três Barras, são distritos conhecidos, muita gente vai passear em Milho Verde e São Gonçalo, né? Mas como conectar também todas essas áreas, qual o tipo de produção que acontece em cada uma, a questão do turismo, que é super importante em Cerro, e como o turismo acontece em cada um dos distritos. Enfim, essa escala também é muito importante. E na escala mais urbana, ainda em Cerro, a gente faz inicialmente uma leitura do território que depois vai virar o zoneamento, né? E aí, mais uma vez, a questão da vulnerabilidade social para a habitação de interesse social, né? O zoneamento como uma ferramenta, um instrumento de garantir a permanência das famílias de baixa renda no local onde elas vivem. Então, foi delimitado nesse plano diretor as ZEIs, onde as famílias já ocupam, que são essas amarelinhas, as áreas que já são ocupadas por população de baixa renda. Essas EIs aqui também foram mapeadas porque elas tinham uma situação específica, porque elas estavam bem de frente para o conjunto urbano tombado. Então, apesar de reconhecer o direito de permanência das famílias, a gente precisava criar regras de que essas famílias não iam subir pavimentos. Então, a prefeitura tinha que conseguir fiscalizar especificamente essas EIs para não deixar que acontecesse um adensamento aqui, porque interferia diretamente na paisagem do bem tombado. E nessas outras isso não era tão importante, assim, poderia haver um adensamento maior nessas EIs. E essas áreas roxas claro são as áreas onde a gente indicava que poderia haver produção de conjunto habitacional. Então, eram as áreas que a gente estava segurando para que pudesse resolver, a prefeitura pudesse resolver parte do déficit habitacional ali. Existia uma preocupação em não concentrar quase tudo do Cerro está focado no centro histórico. Assim, a gente estava tentando mudar isso um pouco, trazendo um outro acesso viário aqui por baixo, fazendo um outro eixo para deslocar um pouco esse trânsito do centro e trazer novos usos comercial e de serviço para outras localidades. Então, também por isso as áreas de interesse social não estão focadas, não estão na região central, porque havia uma preocupação grande em diminuir o fluxo de pessoas no centro. Bom, então isso é em relação aos planos diretores e legislação humanista complementar. E aí, atualmente, eu trabalho... Antes de eu falar que eu trabalho no ONU Habitat hoje, eu queria falar um pouco, que eu acho que também pode ser interessante para quem tem interesse na área, dos lugares que eu trabalhei para fazer esses projetos. Assim. Em Belo Horizonte, há essa opção de trabalhar diretamente no poder público, né? Nas prefeituras e tal, tem concursos públicos, né, para trabalhar nas prefeituras, mas também, ou no governo estadual, né, também tive uma breve atuação no governo estadual, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de lá, mas tem alguns escritórios interessantes, assim, eu trabalhei alguns anos, uns 5, 6 anos na Cadaval, que é um escritório de planejamento urbano bem focado na questão de habitação de interesse social. Para quem tiver interesse nessa área da habitação de interesse social, é um lugar incrível de se trabalhar. E a Praxis também é uma empresa de consultoria que tem uma atuação muito interessante no planejamento urbano de forma geral, mas também tem esse foco, em alguns momentos, na habitação. Ela já fez vários... mais nessa escala de projeto urbano do que planejamento. Eu acho que ela não fez tantos PLIs e planos de regularização fundiária, mas mais de projeto de urbanização de vilas e favelas. Eu sei que a Praxis tem essa experiência. Então, são 2 escritórios que eu super recomendo, assim. E trabalhei também na Fundação Israel Pinheiro, mas a Fundação Israel Pinheiro ela é uma MOCIP e ela captava muito desses projetos que eu fiz na Cadaval, era via Fundação Israel Pinheiro, mas a Fundação Israel Pinheiro depois me contratou para coordenar esse plano diretor do Cerro, e aí eu fiz lá mesmo, e também fiz um projeto grande com eles, que eu coordenava a regularização fundiária
15 assentamentos no Paraná. E aí eles conseguiram captar essa licitação no Paraná para regularização fundiária de vários bairros de interesse social lá. E, então, assim, pode-se trabalhar no poder público, mas também existe esse mercado de trabalhar em empresas que prestam serviço para o poder público, né? E, então, como consultora, assim. Eu também trabalhei na ETS Urbanismo, que também tem uma atuação em planos diretores bem interessante, assim, e de projeto urbano também. Então, assim, alguns lugares onde eu passei que foram importantes, assim, para eu conseguir ter essas experiências, né? E atualmente eu trabalho no ONU Habitat, que é o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Eu fui contratada para trabalhar no Plano de Regularização Fundiária Sustentável de Isidora. Isidora é uma ocupação que acontece no norte de Belo Horizonte, né? Uma ocupação urbana, na verdade é formada por 4 ocupações, a ocupação Helena Greco, Rosa Leão, Vitória e Esperança. E a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte fez uma parceria com a ONU, com 2 agências da ONU, a UNOPS. A UNOPS é responsável mais pela parte de projetos, e o ONU Habitat, que faz mais a parte do plano de urbanização. Então, são essa parceria com essas 2 agências. Esse plano está em andamento, não tem como eu falar muito dele ainda, não tem muita coisa publicada, assim, mas a prefeitura vem elaborando ele desde maio. Ele tem alguma relação com o plano de Jatobá, que a professora Marina também está abordando na disciplina, né? São 2 planos que a SMPU, a Secretaria, vem fazendo, né? Cada um com suas especificidades. E eu entendo que a prefeitura procurou a ONU para fazer esse plano, tentando trazer uma visão inovadora, assim, né? Como é uma regularização fundiária sustentável, e a ONU vem falando muito disso, assim, a ideia é trazer um plano que tem a questão da sustentabilidade como foco. Aí é um link de uma reportagem que a prefeitura publicou, explicando um pouco sobre o acordo, o que é o plano de regularização fundiária sustentável de Isidora. E aí eu trouxe aqui algumas coisas que o ONU Habitat, que a ONU, de maneira geral, tem tentado trazer, né? A Agenda 2030, que é um apelo global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir que as pessoas tenham em todos os lugares que elas possam desfrutar de paz e propriedade. É um lema de ninguém fica de fora, né? Para a gente conseguir chegar em todos. E aí, em 2015, é publicado, então, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos, né? Eles estão interconectados e eles abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados pelas pessoas no Brasil e no mundo. A Agenda 2030, então, busca garantir, acabar com a pobreza e proteger o meio ambiente e clima até 2030, a partir desses 17 objetivos, né? Quando a gente vai falar da questão urbana, a gente acaba dizendo que é o objetivo 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, mas, na verdade, estão todos muito interligados, por isso que eu quis trazer ele aqui. A questão de igualdade de gênero, por exemplo, é uma questão que não é só das cidades, mas é muito das cidades também, né? Muito desses assentamentos precários tem uma concentração de casas que vivem mulheres com seus filhos, muitas vezes só a mulher, né, com os filhos, e muitos deles não têm iluminação adequada, há uma questão de violência séria, assim, há de se pensar a questão urbana e de projeto urbano, pensando em solucionar essa questão, né? Então, essa questão da igualdade de gênero na escala urbana e no planejamento também é importante, a questão da erradicação da pobreza. Então, não pensar o planejamento urbano separado da questão de trabalho e geração de renda, né? Já tentar trazer para o planejamento urbano e para esses projetos urbanos de melhoria de vilas e favelas soluções de geração de trabalho e renda, que pode estar ligado também com a questão
da fome zero, de geração de energia limpa, isso tudo pode estar interconectado, né? A geração de energia, a prefeitura pode pensar algum jeito de que as famílias que moram ali, que conseguem gerar energia, elas ganham algum dinheiro que depois elas vão conseguir comprar em algum lugar local, uma moeda específica do lugar, enfim, isso tudo pode ser interconectado na forma de se pensar o planejamento, né? Também pensando no combate às alterações climáticas, parte dessas áreas podem ser destinadas à produção de alimento. Isidora tem uma ação já existente, né, na produção de alimento, tem muitas hortas feitas pela própria comunidade, e que talvez isso tenha um potencial grande também para pensar no combate à alteração do clima e manter áreas não tão densas ali, pensar na produção de alimentos, e aí isso ajuda também na fome zero, enfim, isso tudo está interconectado, né? E acho que é bem importante a gente pensar no planejamento urbano nesse sentido. A gente não está indo nessas favelas e nessas ocupações para garantir pavimentação, esgoto e água e luz só, né? A gente é planejador, a gente tem que conseguir pensar como um todo nisso e conseguir garantir ações no planejamento para acabar com essa desigualdade, né? Assim, para garantir a proteção do meio ambiente, para acabar com a pobreza, para que não tenha fome, e que também tenha acesso à infraestrutura urbana básica, né? E aí, essa Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foram discutidos em 2015, e aí em 2016, só para falar que eu deixei o link também da ONU, né, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e tem um link do governo, do que o Brasil tem feito para conseguir chegar na Agenda 2030, alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E depois, no ano seguinte, em 2016, teve uma conferência em Quito, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, que a gente chama de Habitat 3, e que foi elaborada a nova agenda urbana, com o objetivo de pensar a maneira com que as cidades e os aglomerados humanos são pensados. Foi um pacto acordado pelos países membros, e a nova agenda urbana foi publicada recentemente em português, e está nesse link também que vocês podem acessar, para quem tiver interesse, que é esse pacto de como conseguir promover, né, o desenvolvimento urbano sustentável. E é isso. Eu deixei aqui meu contato também, sintam-se à vontade se quiserem me mandar algum e-mail, se tiver alguma dúvida, se quiser conversar de mais alguma coisa. Se quem tiver dúvida também, vou parar de compartilhar aqui. Obrigada, desculpa se eu falei demais, Marina. Não, foi ótimo. Eu acho que era, assim, enfim, né? Foi bem dentro das discussões que a gente já começou a ter mesmo. Nossa área de trabalho é lá no Jatobá, então a gente tem essas questões, principalmente questão que você citou do gênero, né? É algo que a gente vai ter que puxar bastante aí no trabalho, tanto de diagnóstico quanto na parte mais propositiva. Bem, gente, quem quiser fazer pergunta, tá? Vocês fiquem à vontade para fazer pelo chat, para ligar a câmera, o microfone, tá? Podem, enfim, podem fazer por aqui. Bem, então, enquanto... Alguém quer fazer, gente, alguma pergunta? Por agora? Não? Bem, Vanessa, enquanto o pessoal se anima, eu queria te fazer uma pergunta, né? A gente está nesse ponto do trabalho, que é essa aproximação inicial do território. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que é esse processo, assim, como que vocês chegam, né, começam a estudar uma área, o que é, assim, o primeiro ponto de contato, você vai no território, não vai? Como que é feita essa abordagem inicial? Bom, eu acho que sempre que eu vou trabalhar numa área, tem um primeiro contato antes de ir para a área, assim, para entender um pouco do contexto, entender onde ela está inserida. Eu tenho uma coisa de sempre olhar no Google, tentar entender
até para saber o que já está mapeado pelo Google ou não, enfim, tem ali um processo meu de tentar entender o que já existe, e também depende muito do que, para que eu fui contratada ali, né? Mas, assim, para pensar que olhar que eu vou ter. E aí, em seguida, eu vou no lugar e rodo muito, assim. Eu tenho pensado, inclusive, sobre isso quando eu vou fazer plano diretor, assim, eu sinto que a gente roda, meio sem objetivo, e às vezes fica faltando sistematizar um pouco, né, as informações do que a gente está vendo e tal. Mas numa situação tipo de uma vila e favela, que é um intrincado de becos, muitas vezes eu vou sem nada, sem nem fazer nenhuma anotação, mas primeiro para entender o lugar, assim, porque senão a gente fica muito perdido, assim. Então, primeiro para entender e aquilo se conformar como um lugar, um mapa, que eu consiga localizar tudo ali. E a partir disso, eu costumo fazer uma lógica de mapear áreas homogêneas, assim, tecidos urbanos parecidos, pelo menos para o tipo de atuação que eu faço, assim, tanto para plano diretor quanto para pensar as intervenções em vilas e favelas. Partes diferentes do território têm demandas diferentes, assim. Então, eu sinto falta de pensar. Então, esse pedacinho é parecido com esse, que é parecido com esse, o que tem de específico em cada um. Então, de maneira geral, os trabalhos que eu tenho feito começam um pouco com isso, assim. Até recentemente, eu tive contato com uma metodologia do ONU Habitat interessante, que chama Mapa Rápido Participativo, que não é exatamente um mapa participativo de conversar com todo mundo da comunidade, mas que é isso, assim, você começar a mapear os pedacinhos e ir perguntando no local, assim, você tem água, você não tem, você tem... E aí depois você conseguir mapear todas essas camadas de informação, mas em partes divididas do território já. E que aí depois você consegue colorear essa parte, tem água e não tem luz. Essa aqui tem água, luz e, sabe? Para ajudar a mapear, assim, começar lá no... Eu acho que isso também é um pouco, essa minha percepção é um pouco influenciada pelo contato com a professora Ana Clara, assim, porque essa coisa do geoprocessamento hoje em dia está muito forte na minha atuação, e a gente só consegue extrair uma coisa mais interessante se a gente tem uma unidade de análise já definida. Ou a gente fica com o assentamento todo, ou a cidade toda, ou a gente subdivide aquilo em unidades de análise para depois a gente conseguir extrair informações, assim. E uma coisa muito importante também, eu acho, que é a população, assim, eu geralmente vou acompanhado de alguém da população, ou alguém que está muito inserido naquele território, assim. Então, no caso de um plano diretor, muitas vezes é alguém da prefeitura que leve, ou alguma liderança importante que apresente o território. No caso das vilas, é uma liderança sempre, que acompanha, que vai mostrando cada parte, até por uma questão de segurança, né? A gente está chegando ali num lugar onde a gente não conhece, ninguém conhece a gente e tal. E esse olhar do morador é muito importante para a nossa percepção também, né? Então, muitas vezes tem esse acompanhamento, assim, não sei se no Jatobá vocês estão conseguindo ter contato com a população assim, mais direto, mas é sempre interessante assim, ter esse acompanhamento. Bem, gente, alguém tem mais alguma questão sobre... Eu acho que essa questão do trabalho, né, também, do planejamento urbano, ele fica muitas vezes, a gente entende só como um trabalho heterônomo, né, de governo e, enfim, que a gente tem que estar nessa instância para poder produzir alguma coisa. Mas como você tem essa atuação, né, que passa pelo governo e passa por escritório, passa por consultoria, eu acho que é bem interessante também para a gente enxergar, né, como que isso se compõe, quais são as possibilidades. Na PUC a gente tem essa trajetória aqui da disciplina de planejamento, depois de projeto urbano e projeto executivo urbano. Então, o pessoal vai viver uma sequência aí no próximo 1 ano e meio, né, de contato aí com Jatobá. Vocês chegam a ter executivo urbano? Eu nunca tive projeto executivo urbano. Eu também não tive. No 9º período tem o projeto executivo urbano. Então, eu acho que... Bem legal. Do curso já ela é bem, né, passo a passo. Assim, a gente amplia aqui no planejamento urbano e depois vai nesse caminho aí. Bem, então, gente, alguém está com alguma curiosidade? Eu acho que os meninos chegaram na disciplina agora, né, tentando entender. Diga aí, Eni. Oi, Marina, bom dia, Vanessa, Bom dia. bom dia a todo mundo. Bom dia.
Eu tenho uma questão, assim, mais relacionada a mercado de trabalho mesmo, porque eu conheço pessoas que já trabalharam, assim, no setor público, mas nessa área, e conheço pessoas que também que trabalham mais focadas, na área do planejamento, mas dentro de escritórios privados. E como você tem essas duas perspectivas, eu queria saber se, assim, se dentro do setor público você não sentia uma certa frustração por querer trabalhar, por querer fazer intervenções mesmo, né? E dar qualidade de vida para as pessoas e não conseguir de fato, de forma palpável, e você conseguir isso dentro de um escritório privado, mas dentro de uma estrutura que você não tinha como intervir muito, sabe? Assim, que já é um sistema e você só tá ali para reproduzir esse sistema. Acho que, na verdade, também tem isso no setor público, né? Você não pode modificar muito e tal, mas, enfim, não sei se deu para entender a minha questão. Eu acho que deu para entender, assim, eu acho que, de maneira geral, o papel do planejamento, do planejador urbano, assim, ele traz alguma frustração nesse sentido, porque não é uma coisa como um projeto que você faz e ele vai ser construído ali logo em seguida, né? Então, ele tem um processo, ele é mais lento, assim, ele é um processo lento. Então, eu vou te falar de todos esses projetos de vila e favela que eu fiz, nenhum foi executado. Nenhum foi executado. Mas, por exemplo, o PLIS que eu fiz, de Belo Horizonte, ele virou a lei que é hoje, e essas áreas passaram a ser reconhecidas como a AES e hoje estão dentro da gestão municipal, assim. Então, de fato, o planejamento urbano é um processo lento e você não vai ver o resultado daquilo imediato, assim, mas ele, como uma coisa de formiguinha, voltando ao professor Radamés, o professor Radamés falava uma coisa assim, eu ficava com raiva quando eu ouvia ele falando assim, a gente tem que falar, e eu vou repetir várias vezes para vocês entenderem, senão acho que vocês não entendem. Eu sinto que essa questão do poder público tem um pouco disso, assim, a gente propõe, aí a gente volta naquilo, aí a gente fala que tem que ter mais participação, mas até que mude, assim, que a coisa vá acontecendo, é lento. Mas eu acho que isso tanto no setor privado quanto no público, porque o privado geralmente está prestando serviço para o público. Eu nunca consegui trabalhar com o setor privado em ações de planejamento urbano que não fosse para o poder público. Então, o setor privado também, de alguma forma, está amarrado no público, sabe? Eu acho que quando tem alguma atuação que não é amarrada no planejamento urbano, é mais assim, alguma empresa que vai gerar alguma coisa para fazer um empreendimento de impacto e precisa te contratar para fazer análise daquele empreendimento de impacto. Aí ele contrata uma consultoria em planejamento urbano para fazer aquela análise. Aí, nesse caso, não é o poder público diretamente, assim, mas você também não está em contato tão direto com a população. Assim, trabalhar com o poder público te dá a possibilidade de estar muito em contato direto com a população, né? E aí você consegue ir, na escala das vilas e favelas, por exemplo, ir conversar direto com os moradores, entender a questão deles. Enfim, de toda forma, a atuação no planejamento urbano é lenta, assim, a gente fica mesmo um pouco amarrado. No projeto urbano, menos. Mas no contexto de vulnerabilidade social, muito, porque depende do poder público para executar aquela obra, né? Mas dá para ter uma atuação de planejamento urbano mais voltado para o setor privado, fazendo loteamento, fazendo regularização fundiária para interesse privado, é um mercado também, né? Assim, a Etos Urbanismo mesmo, que é essa empresa que eu citei, ela é interessante porque ela vai do planejamento, pega para o diretor e faz projeto urbano também de loteamento. E aí consegue, para a empresa que trabalha com isso, é muito interessante, porque ela depender só do poder público é muito difícil também para ela se sustentar, o ritmo de andamento dos trabalhos, por produto, e o setor privado com loteamentos. Então, as empresas tentam ter esse mix, assim. E é muito rico também de trabalhar já fazendo projeto executivo e projeto básico de loteamento. Também é um aprendizado super interessante, assim. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Obrigada. Bem, gente, mais alguém? Alguém gostaria de pegar alguma dica com a Vanessa? A gente está na iminência de ir lá no Jatobá, iniciar o trabalho. Do pessoal de fora, a gente também tem participantes inscritos de fora da disciplina. Se quiser também falar alguma coisa.
Então, Se vocês quiserem mandar alguma coisa por e-mail também, fique à vontade depois, tá? bem, então, Joia, então, Vanessa, eu vou encerrar por aqui, né, a nossa conferência de hoje, que te agradecer muito, acho que foi muito, muito rica, eu gostei demais de ver essa experiência trajetória, né, eu acho que trouxe para a gente ali aí algumas questões que a gente pode trabalhar na disciplina, e queria só te agradecer pela disponibilidade, e por trazer todas as questões para a gente. Estão perguntando qual que é seu e-mail, se você puder voltar na tela. Bem, Vanessa, Eu coloquei aqui no chat, achei que ia ser mais fácil do que voltar na tela. tá, joia, obrigada. Tá? Eu que agradeço, eu queria agradecer também a oportunidade de falar com vocês, falar que eu estou disponível, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer contato. Tá, joia, obrigada, Vanessa. Pessoal, os certificados, eles vão ser encaminhados automaticamente por e-mail, tá? E aí, quem quiser mandar algum e-mail para a Vanessa, ela também, né, o e-mail está aqui no chat, ficou à disposição. Vanessa, então, joia, então, nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigada mais uma vez, grande abraço. Obrigada, um abraço. Tchau, pessoal.